que uma ferramenta, se não tem um bom piloto por trás, você tem que ter a estratégia do que você está fazendo. Tem que ter bons Ou inputs, seja, né? eu posso ter a melhor caneta aqui, se eu não sei escrever em uma língua, não vai funcionar. Então, a inteligência artificial depende de qual a minha estratégia. Eu tenho que ter clara a estratégia do que eu quero fazer e também entender que ela só funciona a partir de dados. Então, qual o input de dados que eu vou fazer nisso e com que objetivo? E qual a curadoria? Se eu coloco qualquer coisa para ver o que ela dá, vai sair qualquer coisa também. Oi pessoal, tudo bom? Estamos começando mais uma temporada do C-Rebels em parceria com a Monkey. E agora a gente vai trazer uma dinâmica diferente das anteriores. Ao invés de a gente discutir um tema com vocês, a gente vai discutir um tema entre a gente e vai trazer perspectivas diferentes sobre aquele tema. Temos 4 pessoas na mesa. A Cris representa a consultoria, o Miguel representa os empreendedores, o Paulo representa a CVC e o Otávio representa as corporações. E a gente quer discutir aqui quais são as boas e quais são as não tão boas práticas para navegar no ecossistema. Vamos lá, pessoal? Vamos! Eu vou começar trazendo algumas afirmações e eles vão discutir entre si se isso é bom ou se isso não é bom. Vou começar pelo Miguel e pelo Otávio, para a gente trazer uma dualidade aqui de perspectivas. Ser um C-Rebel diplomático, aprender a navegar entre pessoas e processos, é um do ou é um don't? É um do. É um do porque tem que, claramente, dentro da companhia, tem que conseguir articular e nem todo mundo gosta de ser alguém que tem alguém do contra e sempre indo contra as coisas. Porém, tem que ser rebelde igual, né? Tem uma dose. Porque senão, se você vai no mesmo flow da companhia, inovação é ir contra o flow da companhia. Senão, não está fazendo inovação de verdade. Otávio, você concorda? Concordo com quase tudo. Eu acho que em grande parte das vezes acho que deveria ser um don't. Porque o ponto que o Miguel trouxe, eu acho que a gente deveria contradizer a maior parte do status quo do que acontece numa companhia ou numa organização. E acho que esse é o papel do C-Rebel e da pessoa que trabalha com inovação, trabalha no ecossistema. Então, eu acho que na maior parte das vezes, eu acho que é um don't, mas em algumas etapas específicas do processo em que é aprovação de orçamento, em que é construção de projetos em conjunto com outras áreas, em que é planejamento estratégico da área de inovação, eu acho que é um do. Então, eu pendo um pouco mais para o don't na maioria das vezes das ocasiões, mas com algumas pitadas de do em algumas ocasiões. Interessante. Vamos lá. Vamos agora para a Cris e para o Paulo. Participar de eventos, participar de encontros, participar de workshops, estar o tempo todo em interações com o ecossistema, é um do ou é um don't? Bom, eu tiraria aí estar o tempo todo. Mas eu acredito que é muito difícil você fazer inovação somente dentro de casa. Você precisa estar em eventos, você precisa falar com outras pessoas, com outras empresas, tem desafios ali semelhantes aos seus. Eu sempre falo que fazer inovação dentro de casa, só olhando a sua bolha, vai ser muito difícil você conseguir um bom resultado. Mas também tem que dosar, não dá para ficar o tempo inteiro no ecossistema. Você também tem que, né, trabalhar dentro de casa. Eu costumo dizer sempre que inovação é esporte de contato, né? Então a gente precisa ter contato para além das barreiras da corporação, assim, tanto para dentro da corporação com as outras áreas, mas com outros players, sobretudo com os empreendedores e empreendedoras. Assim, acho que ter essa relação mais próxima com os empreendedores e empreendedoras faz muita diferença, com a academia e etc., com outros stakeholders. Só que tem uma diferença aí que inovação não é evento. Exato. E o evento é a coisa mais fácil a se fazer quando está começando uma agenda de inovação. Então tem muita organização que, para justificar uma frente de inovação, faz um evento. Uma porta, talvez, né? É um caminho de entrada, mas ele é só a fagulha, ele é só a faísca. Não é o evento é onde a conexão acontece, mas e depois? Sabe? O antes e o depois precisa ser construído no dia a dia. Da mesma forma, eu acho que para todos os eventos, e eu imagino que cada um aqui na mesa tenha uma intencionalidade diferente a partir dos interesses da sua organização, você precisa ter uma intencionalidade e uma agenda do que fazer. Perfeito. Então, quem está de fora muitas vezes vê
olha um evento acontecendo, pô, vocês estão lá no Web Summit, que legal, tal, não sei o que, Lisboa, curtindo e tal. Cara, tem uma agenda, a gente encontra com 10, 15 fundos, com X corporações, com X startups, tem uma taxa de conversão e tem uma agenda e tem uma estrutura do que é preciso fazer para que a gente possa se divertir depois. Então é work hard, play hard, assim, não tem só farra não. E acho que o ponto adicional, talvez o do seria ir a eventos, se conectar com pessoas, organizações, empreendedores não óbvios. Ir para eventos, feiras, encontros, se conectar com quem você já conhece seria um don't, porque isso a gente faz no dia a dia e é o que o Paulo falou, o esporte de contato. Então o contato já existe. Eu acho que o do seria se conectar com coisas não óbvias e coisas novas nesses eventos, feiras, encontros e por aí vai. Eu sei que eu já falei pra caramba, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, trazer métrica de conversão a partir do evento é fundamental, assim. Então a gente já investiu em empresa que a gente encontrou em evento, a gente já co-investiu com fundo que a gente encontrou em evento. Fazer esse acompanhamento é muito importante. Mas usar o evento como um core da sua estratégia de inovação é um don't pesado, assim. Concordo, acho que só enriquecendo e trazendo luz para o que você falou, tem que ter intencionalidade. O que é que você vai fazer com o evento? Você vai se conectar, você vai ampliar conhecimento, você vai prospectar. Se você não tem isso claro, o evento fica mais uma atividade sem objetivo, né? Então tem que ter intenção, tem que ter objetivo. E tem que ter o pós-evento, né? Como você falou. Tem que ir com uma agenda muito clara do que vai fazer e voltar com uma agenda bem cheia depois. Exato. Maravilha. Vamos lá para o próximo, então. Vamos trazer agora para o Paulo e para o Miguel. O objetivo do teste com as startups é melhorar, aprender e incrementar, e não provar. Não é o momento para provar. Do ou don't? Sim ou não? Quer começar, hein, Fernando? Não, vai lá. Vou deixar você. Particularmente, sobre o olhar de investimento, as corporações deveriam ou teriam uma melhor performance, uma melhor relação com o ecossistema se elas trabalhassem com startups mais maduras. Tá. A partir de série A, série B. Por quê? Porque são startups que têm uma solução com um grau de maturidade maior e uma infraestrutura para conseguir tolerar a inércia ou essa relação que ela é muito assimétrica com uma corporação. Já tem um time de atendimento, já tem um time de venda, Quando uma startup ainda está em fase de validação e ela vai se relacionar com uma corporação, é preciso que haja um alinhamento muito claro de expectativa, porque a chance grande de dar errado ou de ter alguma quebra de processo, etc., vai acontecer. Assim, acho que as corporações elas têm que entender que assim, uma coisa é você ser um sandbox, né, um laboratório de teste ali e de quase que de incentivo, é quase que um give back, quase que um apoio ao ecossistema, e o que você quer de conversão de negócio. O grande problema é que a liderança que vai validar isso depois, muitas vezes vai te cobrar pelo resultado do negócio e não pela qualidade do seu teste. Então alinhar essas duas coisas é fundamental, porque às vezes o combinado é testar, mas você vai ser cobrado por resultado, e isso é a chance do fracasso, assim, a chave do fracasso. Isso é certo. Isso é certo. Eu só colocaria que não é só para investimento, também para conexões e para contratação para startups. Pelo menos se você está no primeiro momento, se a companhia está no primeiro momento, não pega startups que estão em fase de validação, porque realmente a simetria entre as duas empresas é enorme. E a expectativa da corporação, quando está começando a testar em startups, às vezes é muito alta para o que uma startup de fato vai entregar, e se uma startup pequena de validação vai sofrer. Eu também acho que vale a pena também colocar o ponto da maturidade da corporação, porque na medida que os processos começam a evoluir bem, toma tempo, tá? Isso não é do dia para a noite. Já dá para ir talvez testando outro tipo de coisas. Por exemplo, tem algumas particularidades, algumas startups muito específicas, com uma solução muito específica, que pode ser que você vai uma etapa anterior. Mas tem que deixar muito claro o que se espera desse tipo de testes, ou de contratações, ou de investimentos, porque não é igual. Então, as mesmas métricas que funcionam aqui não vão funcionar com uma startup, mas digamos que em uma fase anterior. Pode polemizar?
Devem. Tem um ponto aqui que eu acho que é importante, que é o seguinte, essa relação, como ela é muito assimétrica, muitas vezes a startup, num grau inicial de desenvolvimento, ela vai empenar o modelo de negócio dela para conseguir atender a uma corporação. Totalmente. E a prática de inovação aberta é uma prática relativamente nova, de 20 anos aí, mais ou menos, né, Sim. nessa estrutura que a gente conhece. A quantidade de startup que morre porque tentou atender uma grande corporação, porque queria aquele selo, é impressionante. Assim, eu convivi muito tempo com empreendedores antes de ir pro outro lado da mesa. E todos eles falam muito mal da maior parte das corporações com as quais eles trabalham, mas eles não podem porque são os clientes ou são as etapas de valorização as quais eles precisam. E eles falam mal porque realmente é uma relação muito de dominação, muito Tu acha que é assimétrica. predatória? Muito predatório. Ela é. Então, assim, acho que a melhor prática, talvez, para uma corporação é entender que quando ela vai se relacionar com startups em estágio mais inicial, o foco é na startup. Exato. Concordo. E acho que só Por favor. trazendo um ponto adicional, acho que tem maneiras da corporação fazer isso. Então, por exemplo, mentorar uma startup que está no estágio mais inicial, e aí você, de alguma maneira, pega executivos mais bem preparados da corporação para mentorar. Tem N maneiras que não necessariamente se refletem numa contratação inicial de uma startup que às vezes não está pronta, ou de uma corporação que não esteja pronta, de você azeitar um pouquinho essa relação para que ela, quando for o momento certo e que as duas estiverem prontas para um piloto ou para uma contratação, isso aconteça de verdade. Exato. E aí os indicadores são diferentes. Então, quer dizer, se você dá uma mentoria, você ajuda a startup, é um indicador completamente diferente de uma POC. Então, fica todo mundo, né, no seu quadrado, digamos assim, e aí dá certo. Mas com os objetivos alinhados, expectativas Exatamente. alinhadas também. Exato. Maravilha. Bom, vamos falar de erros, então. A gente tá falando de erros e de assimetria de relação. Vamos agora para o Otávio e para a Cris. Se é um do ou se é um don't. Evite compartilhar suas falhas com medo de ser mal percebido. Deixe para a corporação, ou deixe para a consultoria, ou deixe para você mesmo os erros, mantenha isso dentro de casa e corrija dentro de casa. Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que depende. Eu acho que seria um do quando isso de alguma maneira não te expõe corporativamente ou no ambiente que você está envolvido como área de inovação mesmo e também como executivo ou executiva de inovação. Eu acho que de alguma maneira quando isso não expõe falhas que às vezes foram da sua equipe ou falhas num processo que é da organização, eu acho que ok, eu acho que seria um do. E acho que seria um don't quando é o extremo oposto. Eu acho que quando você tem o empoderamento para assumir aquela vulnerabilidade, falar, errei, estou tratando com erro, aconteceu dessa maneira, traz o que foi aprendido com o erro e como você está corrigindo o que você errou, aí acho que ok, você assumiu o erro. Acho que dentro de um ambiente mais político, talvez, que seja um ambiente corporativo, acho que não dá para pesar a mão para nenhum dos dois lados. Eu acho que existem situações em que você pode sim ser mais vulnerável, assumir a bronca, a autorresponsabilização, e o erro é meu, traz toda essa responsabilidade para mim. Acho que faz parte da pessoa que trabalha com inovação assumir esse erro e assumir essa responsabilidade, mas existem situações em que isso talvez te expõe, ou expõe a área, ou expõe a corporação de uma maneira que não é uma relação de ganha-ganha para ninguém. Você não está melhorando o processo, você não está trazendo mais cultura, você não está trazendo nada, você está simplesmente expondo todo mundo, inclusive a corporação, os executivos, a uma coisa que não é legal. Então, acho que existe um equilíbrio entre identificar o impacto que aquela situação traz para o dia a dia, seja da corporação, seja seu como executivo, seja da área, porque no final do dia a gente é medido por resultado. Se eu ficar falando toda hora expondo os meus erros, que benefício que eu trago para a organização só expondo os erros. Então, acho que existe uma maturidade da pessoa que trabalha naquele ambiente de identificar a situação antes e saber se aquela situação ela é plausível de assumir o erro ou não. Cris, quero te escutar, mas sei que o Paulo tá também ali com Não vou falar querendo nada. falar. Deixa, Você vai falar. Não, eu concordo muito com o Otávio, mas eu acho que, assim, eu concordo no sentido de não apontar o dedo, tá? Mas eu acho muito bom, eu acho super eficiente quando, né, você mostra as suas falhas, porque você aprende a partir delas, né? E, assim, encobrir as coisas, colocar para debaixo do tapete é sempre ruim.
Mas, obviamente, como o Otávio falou, tem formas de fazer isso. Uhum. Eu acho que apontar o dedo não é a melhor forma, mas sim trazer todo mundo em conjunto e conversar. E, obviamente, tem uma questão de dentro de casa e fora de casa, né? Então, dentro de casa, obviamente, tem que ser mais flexível, você tem que abrir, expor mais. E fora, realmente, é institucional. Então, assim, você tem outras áreas que você precisa consultar para que você consiga falar de uma forma mais aberta, né? Eu acho que talvez seja o como, né? Que você trabalhar Exato, muito, é o acho que é como. exatamente o ponto. Acho que é o como e quem vai ser Tem que impactado, né? exatamente. Isso. É isso. Eu, assim, acho que também temos participado de trilhões de eventos onde todo mundo vai, expõe o case de sucesso que só fizeram em uma semana e todo o restante não Exato, funciona assim. exato. E, obviamente, isso não enriquece ninguém. Não. Eu acho que o que está faltando muito a parte do ecossistema é falar a real do que está Exato. acontecendo. Agora, não fazer suicídio corporativo. Pelo amor de Deus, vamos pensar também que isso tem uma consequência que você tem provavelmente atrelado o seu nome a um sobrenome corporativo. Nesse caso, você está representando uma companhia e que o que você for falar é para construir alguma coisa no futuro, seja Exato. porque vai construir um novo relacionamento, porque vai trazer uma conversa mais rica. Se é só por expor, não tem sentido nenhum. E É sempre como, e a aprender. dose, o que estamos falando, né? E com quem. Então o ponto é como. E com Deve Não, ser é- com Mas, como, mas, com quem. mas não chapa branca sempre. Se você Tá. for chapa branca, não está Isso. trazendo. Realmente não está nem trazendo valor para quem está te ouvindo, nem você está E não fazendo. vai ter aprendizado a partir do erro, Nada. né? Vai Claro. ter só apontar É, dedos. foi e isso que eu que não trouxe. vai Porque ter- uma coisa é Principalmente porque a inovação é uma questão de você errar 60%, 70% das vezes. Sim. Então, falar que tudo está dando certo é uma mentira É uma de. mentira. Assim, Não, by the book. Vamos lá. Isso é um ponto muito importante, assim, né? Primeiro, se a gente está trabalhando com inovação, a gente está trabalhando com um cenário que é extremamente volátil. E a gente está tomando risco e a gente está experimentando coisas novas. Então, a gente parte da premissa de que a gente vai errar muito. E eu acho que é importante, o como é fundamental, existe uma diferença entre você ser honesto e você ser sincericida, assim. Você não pode dar um tiro no próprio pé, mas eu acho que a transparência é fundamental, Isso é inclusive fundamental. porque mais cedo ou mais tarde, o fio dessas histórias começa a se desembolar e isso começa a A se contaminar no ecossistema. Então, Uhum. as corporações que patinam muito, isso começa a vazar. O empreendedor que não dá resposta, isso começa a vazar. As pessoas se falam. E se É interage uma o tempo bolinha, inteiro. a turma interage muito. Então, até do ponto de vista de reputação, é muito melhor você ser reconhecido como uma pessoa que levanta a mão e fala assim, ó, fiz merda, foi mal, vem cá, me ajuda, pá. E você acessa, mas proativamente acessando o tratamento que você quer dar para aquela questão, do que tentar ficar maquiando. Mas você levantou um negócio que é assim, o tal do case de sucesso É isso que eu ia falar como boa Ninguém prática. aguenta mais ninguém case aguenta de mais. sucesso, velho. Inclusive É. porque a maior parte deles foi um acidente, assim. É uma grande questão de alinhamento de astros, timing, etc, 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 que se transforma num case, assim. Então, deixa eu abrir aqui. Apresentar case de sucesso é um do ou é um don't? Porque a gente tem Não, eu muitos acho que- eventos de case de sucesso. Então, eu né? acho que o que fica de boa prática pro pessoal que está ouvindo a gente é o seguinte: toda vez que você tiver a oportunidade de falar num evento sobre um case, traga também todas as dificuldades que você teve nesse case. Eu acho que é assim que as pessoas aprendem, né? Porque é isso, ninguém acerta assim 100%, nada é tão maravilhoso como as pessoas falam. Então, eu acho que assim, mostrar a jornada, né, daquele case é muito importante. Eu acho que tem que abrir a cozinha, assim. Senão não tem graça, assim. Senão ninguém aprende nada, entendeu? É um monte de gente dando tapa nas costas. Eu sou gigante, você também, que legal e tal. Aí é muito sem graça, assim. E ninguém aprende, né? Bom, falando de aprendizado também, a gente está vivendo um momento de inteligência artificial o tempo inteiro. Super inteligência artificial, generativa e todos os tipos que estão se atualizando a todo momento. É um do ou é um don't ter a IA como sua parceira no dia a dia do trabalho? E se é um do ou se é um don't, onde e como ela deve ser utilizada? E aí deixa eu perguntar para o Paulo e para a Cris agora. Quer começar, Cris? Posso Vai lá. começar. Bom, gente, eu acho que é um do também dosando, né? Tendo ali uma dose importante. O que acontece? Eu acho que a inteligência artificial consegue nos ajudar em muitas coisas no processo de inovação. Por exemplo, quando você avalia um roadmap de iniciativas gigantesco, né? Onde tem umas fichas enormes de benefício, você consegue usar a inteligência artificial para fazer ali um melhor roadmap, né? Classificar eles em horizonte 1, 2, 3, identificar impacto, coisas desse tipo.
Mas, obviamente, tem que ter uma dose. A inteligência artificial ela não pode fazer tudo, a gente tem que criticar. Então, como eu comentei, nesse caso, você consegue usar a inteligência artificial para fazer esse primeiro mapeamento, digamos assim, e depois você tem que aprofundar e colocar ali o que você acredita que seja baseado na sua experiência. Então, eu acho que é um do, né, mas apenas dosando ali. Eu acho que o lado do don't é quando o rabo começa a balançar o cachorro, né? Assim, porque a inteligência artificial começa a controlar o seu trabalho e você se torna dependente desse processo e que você é escravo daquilo que determina como você deve operar. Então, eu acho que é bem o contrário, assim, tem que ser uma abordagem muito mais de como essas soluções tecnológicas te servem a tratar uma grande base de dados, Exato. a produzir um report mais interessante para determinado tema, ou até para Melhorar a escrever um produtividade artigo, também. melhorar a produtividade, coisas do tipo, em que você consegue fazer uma revisão mais apurada, uma tradução mais interessante. Isso ajuda bastante, eu faço bastante uso disso, assim, É mas, usar como mas, ferramenta mesmo. mas como Uma ferramenta, ferramenta. Otimiza assim. processos, teste em ambiente seguro, reduz os custos ali envolvidos, Exato. mas deixa o humano com a parte humana, de criativo e estratégico, e deixa a ferramenta fazendo a parte de otimização que a ferramenta veio a fazer. Perfeito. Não, e esquecer que uma ferramenta, se não tem um bom piloto por trás, você tem que ter a estratégia do que você está fazendo. Tem que ter bons Ou inputs, seja, né? eu posso ter a melhor caneta aqui, se eu não sei escrever em uma língua, não vai funcionar. Então, a inteligência artificial depende de qual a minha estratégia. Eu tenho que ter clara a estratégia do que eu quero fazer e também entender que ela só funciona a partir de dados. Então, qual o input de dados que eu vou fazer nisso e com que objetivo? E qual a curadoria? Se eu coloco qualquer coisa para ver o que ela dá, vai sair qualquer coisa também. E Tem que não saber vai o ter. que perguntar, né? A chave estão nas E perguntas que vão ser feitas. eu estou indo um passo atrás, porque antes da pergunta, quando você não só usa a base que existe, né, você perguntar para o ChatGPT, sino que você usa a sua própria inteligência artificial, sua própria linguagem, você deveria estar municiando de novas informações Isso. para que ela comece a aprender e a criar seus padrões próprios. Quando você faz isso, você tem que ter uma estratégia. Quais são as estratégias de dados que eu quero ter? Qual o output que eu quero ter e entender qual é o processo no meio? Ainda estamos longe disso. Acho que as pessoas, vocês nos ajudam muito a inteligência artificial e acelera um monte de processo. Uma besteira não utilizar se alguém não está utilizando de fato. Mas o risco está ali, né? A tendência de deixar ele no comando vai dar um erro. E outra, se todo mundo tem acesso, se é comum a todos, quem faz a diferença é você. Claramente. Claro. É como É um você commodity usa. agora. E acho que esse don't é literalmente essa dosagem que a Cris trouxe, porque eu percebo muito no dia a dia de trabalho mesmo, que às vezes eu peço alguma demanda, ou vem alguma demanda, eu repasso, e a demanda vem, e aí eu bato o olho, Você eu já vê que sei que foi utilizado. E aí a minha provocação é sempre a seguinte: qual foi o seu processo na construção, e na resolução e na entrega dessa demanda? E aí quando às vezes a pessoa vem falar, eu usei inteligência artificial como primeiro passo, aí a gente tem que fazer exatamente o que o Miguel falou, ensinar que não é o primeiro passo e não é a primeira resposta que a inteligência artificial vai te dar. E sim como você usa a inteligência artificial para conseguir a resposta que você precisa. E qual o input que a gente Que estava você falando que coloca. você coloca para ter um output desejado. Porque às vezes vem textos básicos de coisas de comunicação interna, de inovação, que eu olho e falo, meu Deus. E você já bate o olho e Otávio. já sabe. Já sabe. Tem Você que bate o olho e acabar. sabe. Post Tem de que LinkedIn. Feito Post de LinkedIn. pelo ChatGPT. Feito pelo ChatGPT, cheio dos íconezinhos. Dos iconezinhos. Bullet Não points. faz isso comigo, por favor. Falando de inteligência artificial, vamos falar de inteligência de pessoas, de humanos. E aqui é um ponto que eu gosto muito. A gente está muito acostumado em trabalhar o eixo Rio-São Paulo como o eixo principal de inovação do país. É um do ou é um don't explorar outros polos de inovação no Brasil e, obviamente, em outros países, em outros ecossistemas. E aqui eu não quero que um ou outro fale, que cada um traga um pouquinho, talvez, de uma experiência ou um do e um don't de por que ampliar ou não a conexão com outros ecossistemas é interessante. Pode começar, Cris. Bom, eu acho que, óbvio que tem que sair do eixo Rio-São Paulo, isso eu concordo. E mais, eu acho que, na verdade, assim, cada ecossistema ele é forte em uma vertical. E aí o que você precisa cruzar é que se essa vertical ela tem a ver com a sua organização. Então, por exemplo, a Suécia é um ecossistema muito bom para quem é de Money Metals, né? Então, para quem é de varejo, tem que identificar quais são os melhores ecossistemas
tirando, de fato, esse eixo Rio-São Paulo, que obviamente tem tudo, né? Mas assim, eu acredito que você tem que ter esse olhar de fora, mas um olhar de fora que é, tudo bem, dentro da minha corporação, dentro da minha indústria, né? O que que eu estou buscando e qual é o ecossistema que é melhor eu procurar? E aí, seja agnóstico, tá? Eu acho que essa é a minha opinião. Otávio? Eu acho que eu vou voltar num ponto da primeira pergunta que o Paulo falou, uma palavra que para mim ela vale muito nesse caso, que é intencionalidade. Sim. E acho que a gente, como eu, no caso de corporação, no chapéu de corporação, a gente está muito acostumado. O escritório fica aqui em São Paulo, o maior ecossistema de inovação da América Latina está em São Paulo, muitas startups estão no eixo Rio São Paulo, e eu, assumindo a minha culpa, também fico muito no eixo Rio Todo São mundo Paulo. fica. E eu acho que a intencionalidade para você desenvolver o que é core naquele momento para a organização ser desenvolvida. Então, o ano retrasado, eu comecei a ampliar um pouquinho o escopo e olhar para outros ecossistemas, e a riqueza e a diversidade de soluções, de jeito como lida da relação startup-corporação, do ecossistema, do quanto a gente também é bem recebido ao trazer uma visão diferente de como as coisas funcionam. Eu acho que isso é muito importante. A gente às vezes só olha, eu tenho que olhar porque, como a Cris falou, tem outros ecossistemas mais importantes, mas acho que a gente também não olha a contrapartida do que vem pra gente quando a gente se abre para esse tipo de ecossistema, seja como pessoa, seja como profissional. A gente já foi em vários eventos em outros ecossistemas juntos, e o tanto de coisa rica que a gente trouxe de lá e o tanto que a gente já compartilhou isso. E a gente, às vezes, se perde no eixo Rio-São Paulo e fica muito dentro daquilo lá. Então, acho que a intencionalidade do que você quer com aquele ecossistema e do que você vai trazer de benefício, do que você vai gerar de benefício, acho que é importante na hora de construir essa relação. Mas acho que ficar no eixo Rio-São Paulo tem que acabar, como tem que acabar os posts com inteligência artificial no LinkedIn. Bom, eu ia comentar só que, assim, eu tive a sorte de, no início da minha trajetória em inovação, trabalhar em Brasília, num órgão que operava em todas as regiões do Brasil. E a minha missão era justamente identificar as práticas de inovação nessas regiões. Isso ajudou muito a ampliar um olhar, e uma coisa que eu fiz, sei lá, 10 anos atrás, e que hoje, quando a gente estava montando a operação de onde eu tô, a gente vai, cara, do Manaus Tech Hub ao Tecnopuc, Instituto Caldeira, todos não, porque todos são muitos, mas assim, a gente vai nos principais hubs de inovação brasileiros, entendendo as diferenças das vocações né? Então, assim, Rio Grande do Norte tem um polo de neurociência absurdo, assim, que as pessoas quase não conhecem, assim. Campina Grande também. Campina Alto Grande. registro de patentes. Então, um dos lugares que mais tem subvenção e fomenta a inovação é o Senai Cimatec, que fica na Bahia. Então, assim, a gente precisa de fato conhecer um pouco isso. Eu concordo plenamente com a Cris, assim, acho que depende muito da sua indústria, assim, porque mesmo se você olhar para fora, a gente tem uma tese de investimentos em indústria pesada e sustentabilidade. Está muito mais na Europa por regulação ou em Boston do que no Vale do Silício. O Vale do Silício tem toda uma fama e tem uma concentração, mas não necessariamente se enquadra para esse tipo de problema, né? Então entender, inclusive globalmente, como é que isso se organiza é importante, e eu acho que a gente só aprende lidando com pessoas que são diferentes e que tenham experiências diferentes, áreas de concentração diferentes. Eu só, porque concordo com vocês, eu só vou acrescentar duas coisas. Eu tenho usualmente a bandeira de nós termos uma responsabilidade também. Nós hoje estamos em uma posição, provavelmente de inovação, mas amanhã teremos outra, será um assunto nosso depois, mas nós temos passado por várias empresas ou lugares para fazer isso, e ao final somos profissionais da inovação que temos uma responsabilidade com o ecossistema. Então, nós também depende de nós ajudarmos a fomentar e a acelerar outros polos, porque se continuamos acelerando essa dependência do eixo Rio-São Paulo, também está um pouquinho na nossa responsabilidade. E o segundo, por ser estrangeiro, claramente eu sempre falo, cara, eu conheci o ecossistema fora de São Paulo por vocês. E muito por si Rebels que falam, putz, ali tem uma coisa muito legal, vamos lá, vamos conhecer. E eu não conhecia. Do mesmo lado, quando falamos de fora, existem muitas soluções de fora e a gente vai, Israel, vamos lá no Vale do Silício. Realmente, tem um monte de países com problemas muito similares, muito próximos e com pessoas trabalhando muito forte nisso. Na América Latina,
na Ásia, vale muito a pena dar uma olhada. Tem uma frase que alguma vez eu ouvi de você que falávamos de South by Southwest e você falava, South by Southwest é uma questão, sim, é o uau da inovação da América, talvez de Estados Unidos. Se você quer saber como estão acontecendo as coisas lá na China e tal, não é South by Southwest. É outro evento que você tem que ir, outros livros que você tem que ler, porque a inovação é muito diferente. E às vezes nós só temos esse viés. Então, assim como temos o viés Rio-São Paulo, temos o viés Vale do Silício e o que acontece neste fuso horário. E tem muita coisa acontecendo fora deste fuso. Além do que se vê, tem muita coisa. Acho que a gente tem papo para tem 1000 outras temporadas e mesas redondas, mas para finalizar, eu queria que cada um trouxesse ou um do ou um don't que você gostaria de deixar registrado para o pessoal que está escutando a gente. Começando pelo Otávio. Ah, já foi assim. Toma essa, malandro. Eu tava pensando, nossa, eu não estou preparado para responder essa pergunta, começando pelo Otávio. Eu acho que o meu do de boa prática vai ser como ser genuíno nas coisas que você faz. E acho que trabalhar com o que você gosta, acho que criar o impacto que você quer criar, os projetos que você quer fazer, e acho que quando tudo é feito de maneira muito genuína, acho que fica muito claro. Acho que para você como pessoa, para você como profissional, para o lugar que você trabalha, para o ecossistema, acho que para qualquer esfera que você vá da sua vida, a questão de trazer a verdade e a genuinidade em que você faz e a intencionalidade do que a gente falou. Estou fazendo aquilo para aquilo. Eu acho que é muito válido nas relações humanas do dia a dia de hoje, porque a gente vê muita coisa fake acontecendo, muita coisa que a gente bate o olho e a gente falou, bate o olho e vê que não é verdade. Não é superficial. Ou lê aquilo e é tipo, só tá na primeira camada e não foi para uma camada um pouco mais profunda daquele tema. E eu acho que quando você traz a verdade e quando aquilo é muito sincero, eu acho que faz a diferença. E acho que acho que trazendo uma boa prática, acho que é um pouco do que a gente constrói como comunidade. Acho que quando existe a intencionalidade do que a gente quer como objetivo e quando existe verdade no que todo mundo está fazendo, acho que fica muito claro para quem está assistindo, para quem está participando dos dias a dias, para quem participa das conversas, o quanto aquilo é verdadeiro e é real. E o quanto aquilo não é real. Eu acho que numa era de inteligência artificial, acho que quanto mais real a gente for como ser humano, mais a gente tende a ganhar como pessoa e como profissional. Arrasado. Eu acho que eu vou até complementar o que você falou. Eu acho que uma das principais habilidades de um profissional de inovação, na minha opinião, é a inteligência relacional, que a gente comentou aqui. Então, assim, você tem que se relacionar muito bem e saber mobilizar as pessoas de uma forma efetiva para você conseguir ter os bons resultados dentro da companhia. Então, dentro disso, né, eu acho que, assim, seja generoso, né? Seja generoso com o ecossistema, porque de alguma maneira ele te devolve. Então, assim, trate bem todos os empreendedores, abra sua agenda, sabe? Tenha ali, né, um dia, uma tarde que seja da semana para você conhecer pessoas, conhecer startups, conhecer consultorias, né? Conhecer pessoas que realmente querem, de alguma maneira, se conectar com você. Então, assim, eu acho que essa é a minha palavra aqui final. Seja generoso com o ecossistema. Eu vou fazer ênfase em uma coisa que falamos aqui, que foi na dose. E a dose parece como fala, responder depende, que parece como se não quisesse responder ou pensar na resposta. Na prática, o depende ou na dose depende de cada empresa. Né? A sua empresa tem uma dose diferente da outra. Cada empresa está em um momento, uma fase diferente. E aí talvez o profissional de inovação, corporativo principalmente, vai ter essa responsabilidade de saber qual é essa dose e em que momento. Usualmente, o cara de inovação está sozinho. Não tem com quem compartilhar, com quem falar. Então, os eventos são um lugar onde eu encontrei os outros sozinhos dos outros lugares e vamos conversar todos juntos. Mas não vai só em eventos, porque, como a gente já falou, na vida não é só eventos, tem que entregar resultado e tal. Não fica só dentro de casa, porque, como o Cris falou, se você não sai, você vai ficar fazendo na sua bolha e faz a primeira e fica ali. Então, essa dose você também tem que entender quando quebrar prato, quando ir no flow da sua organização, porque tem que aprovar um orçamento, porque... Então, tem que ter muito jogo de cintura e tem que ter essa ambidestria, alguns dirão que é bipolaridade, mas um dia está, sim, vamos, tudo bem, a outra não concordo, vamos testar.
fomentar essa cultura do erro, não só reconhecendo que você errou, mas também mostrando para a companhia que errar não está que não é ruim e que testar e às vezes talvez uma POC que você pagou e não funcionou, putz, jogamos dinheiro no ralo. Não, aprendemos. Isso é um processo, mas tem dose. Não vire sincericida, como você disse. Eu vou trazer um pouco de autenticidade e transparência, assim. A gente passa muito tempo no ecossistema, vê muita coisa, lê muita coisa, desde de post no LinkedIn, né? Assim, onde tudo é fofinho, né? Todo mundo é foda lá, assim, é incrível. Desculpa, pode falar isso? Pode. Então, Pode falar. agora eu já falei, então já é. Agora- Se Rebel, senão seria se fofinho. Fofinho. Mas tem um negócio importante que a gente precisa ter mais autenticidade nas coisas. Eu vejo muitas frases sendo repetidas, os clichês da inovação, e as palestras são todas iguais, e os cases são todos bonitos, e assim, e todo mundo tem a solução para tudo. Você pega uma agenda de evento de inovação toda essa. Como resolver o seu problema e fazer a melhor forma de... Blá, blá. É sempre como fazer alguma coisa, uma receita que ninguém tem. Ou primeiro, o case de sucesso, 2 pontos. E aí, Pois o é, case de sucesso. e aí eu acho que isso é muito desgastante. Eu acho que todo mundo perde a oportunidade de aprender. E aí eu acho que os conteúdos com mais autenticidade ou com um grau maior de transparência, talvez até de acidez, eles são mais reais. Eles conversam mais com a gente, eles são mais aceitos e as pessoas funcionam de uma forma, se conectam de uma forma mais legítima. Mais Então, acho que real, é né? isso, Mais isso, verdadeira. isso. Maravilha, eu acho que eu vou trazer aqui o quanto que eu acredito que ter a mentalidade de aprendiz, ela é básica para todas as relações que a gente tem. Você falou de aprendizado agora. Então, acho que minha dica é: continue com a mente de aprendiz, aberta para aprender, aberta para experimentar, aberta com errar, mas com a intencionalidade de ser aprendiz e de aprender com o ecossistema de inovação, que é generoso, que é potente, é poderoso, e o ecossistema do Brasil é um dos mais fortes que a gente tem. É uma Então a maravilha. gente termina aqui mais uma temporada, mais uma série com vocês em parceria com a Monkey, e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.